Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tá bom? Professor Vinícius, e hoje vamos resolver uma questão de geometria, tá bom? Envolvendo ângulos complementares e ângulos suplementares, tá certo? Mas antes da gente resolver esse exercício, eu vou pedir para você logo aquele apoio, tá bom? Que você se inscreva no canal. Chegando no final do vídeo, se eu te ajudei a entender um pouco esses conceitos, deixa o seu like também, que isso é muito importante para que esse vídeo seja entregue a outras pessoas. E claro, compartilhe com aquele seu amigo que você sabe que está estudando esse assunto e que talvez eu possa ajudá-lo também, tá certo? Então vamos lá, sem enrolação, vamos resolver aqui esse exercício. Mas antes da gente resolver, pessoal, primeiro preciso que vocês entendam o seguinte. Quando a gente vai resolver algum exercício, a gente precisa do embasamento teórico, ou seja, a gente precisa saber dizer o que significa aquilo, tá bom? No caso aqui de ângulos complementares e ângulos suplementares, antes da gente tentar resolver alguma questão envolvendo esse assunto, a gente precisa, no mínimo, saber o que significa essas definições, tá bom? Vamos lá. No caso aqui de ângulos complementares, Vinícius, o que são ângulos complementares? São ângulos cujo a soma de suas medidas devem ser iguais a 90 graus. Ou seja, sempre que você vê esse conceito de ângulos complementares, ou uma questão pedir o complemento de um ângulo, o que na verdade ela está falando? Ó, você tem que ter ângulos que eles só serão complementares, um só vai ser complemento do outro, se a soma dessas medidas for igual a 90 graus, tá bom? E aí temos aqui um primeiro exercício. Calcule o valor de x. Se você for olhar aqui, tanto para esse item A como esse item B, o que é que você vai reparar, pessoal? Aqui no item A eu tenho dois ângulos mais simples, uma questão mais simples só para você entender um pouco o assunto, e depois uma pouquinho mais complicada que também é simples, tá bom? Se você for olhar essa figura aqui com atenção, o que você vai perceber? Você vai perceber que eu tenho dois ângulos, tá? Que eles são adjacentes, ó, um está do lado do outro. E além disso, se você for reparar bem nesses ângulos, o que você vai perceber? Que os dois juntos, pessoal, ó, tá formando exatamente 90 graus. O que isso significa? Isso significa que esse ângulo de 60 e esse ângulo que mede x, que é o que eu quero descobrir, eles são complementares. Beleza, Vinícius? Como é que eu posso fazer para resolver uma questão desse tipo? Para você resolver uma questão desse tipo, pessoal, você monta uma equação e depois resolve elas rapidamente, tá? Vamos lá. Aqui, por exemplo, como eles são complementares, o que eu sei? Eu sei que 60 graus mais x, que é o que eu quero descobrir, tem que ser igual a 90. A equaçãozinha básica do primeiro grau, tá? 60 é positivo, passa para o outro lado negativo, então x vai ser igual a 30 graus. Ou seja, o complemento de 60 vai ser 30 e vice-versa, tá, pessoal? Vinícius, essa aí seria muito fácil, eu conseguiria fazer de cabeça. Eu precisaria da equação. Como essa aqui é muito fácil, pessoal, você consegue chegar à resposta de forma imediata, tá? De fato, aqui você conseguiria calcular mentalmente. Aqui, talvez, perceba que mentalmente fica um pouco mais difícil, ainda mais quando você é um aluno, por exemplo, que está no ensino fundamental. Então, a sugestão que eu dou é, quando possível, monta a equação, porque com a equação você já vai estar acostumado, tá bom? Por exemplo, aqui nessa letra B, se você for observar, acontece a mesma coisa. Os dois ângulos juntos são iguais a 90 graus. Então vamos montar aqui a nossa equação. 2x mais o ângulo de baixo, x menos 15, tem que ser igual a 90 graus. Resolvendo essa equação, 2x mais x, eu tenho 3x menos 15 graus igual a 90 graus. 15 é negativo, vai para o outro lado, positivo. Então eu vou ter 90 graus mais 15 graus, então 3x vai ser igual a 105 graus. 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Dividindo 105 para 3, nós vamos obter o resultado de 35 graus. Ou seja, nesse item B, a medida de x vale 35 graus, tá bom? Vinícius, se eu quisesse saber o valor desses ângulos, como é que eu faria? Eu não acabei de descobrir que x é 35 graus? Então aqui eu teria 2 vezes x, ou seja, aqui eu teria 2 vezes 35
que daria 70 graus. E aqui, se você for analisar, eu teria quem? Eu teria 35 menos 15, que resultaria em quantos graus? 20. E se você for analisar, ó, 70 e 20, a soma deles é exatamente quanto? 90 graus, tá certo? Então, qualquer exercício envolvendo ângulos complementares, pessoal, é somente isso que precisa ser feito, tá certo? Então, vamos lá. Agora sobre ângulos suplementares, tá bom? Pessoal, ângulos suplementares e ângulos complementares são ângulos que têm definições bastante parecidas, tá bom? No caso, ângulos complementares, a soma sempre deve ser igual a 90 graus. Já nos ângulos suplementares, são ângulos cujo a soma de suas medidas devem ser iguais a 180 graus. Ou seja, qual a diferença dos complementares para os suplementares? Apenas o resultado final. Complementares, a soma tem que ser 90, suplementares 180. Por exemplo, aqui, vamos resolver aqui esse exercício que é muito semelhante. Calcule o valor de x, beleza? Primeiro o mais simples, como nos complementares, e depois o mais complicadinho, tá? No caso aqui, ó, esse mais simples. Observe, pessoal, que esses dois ângulos juntos, ó, 120x, eles estão formando um ângulo de meia volta. Os dois juntos, ó, formam meia volta. E o que é que eu sei sobre ângulos de meia volta? Eu sei que ângulos de meia volta, o seu valor é igual a 180. Ou seja, perceba que se eu somar 120 mais x, o resultado tem que ser 180. Ou seja, 120x são ângulos suplementares. Ou seja, 120 graus mais x tem que ser igual a 180 graus. No caso aqui, 120 é positivo, passa para o outro lado negativo, então x será igual a 60 graus. Ou seja, o valor de x é 60. E se você for analisar, está correto, ó. 120 mais 60 dá exatamente 180 graus. Ô Vinícius, essa aí é muito fácil. Eu poderia calcular de cabeça? Sem problema, pessoal. Esse exemplo aqui realmente ele é mais simples, tá? Só que, de novo, quando você está no ensino fundamental, principalmente, às vezes você calcular de cabeça, você pode perder um detalhe importante. Então eu sugiro que você monte uma equaçãozinha que você vai, vamos dizer assim, perder um pouco mais de tempo, mas você vai acertar a questão, tá bom? Então, o nosso objetivo aqui é o quê? Acertar, tá certo? No caso aqui, se você for analisar, ó, os dois juntos também formam meia volta. Logo, a soma deles, 2x mais 5x menos 30 graus, tem que ser igual a 180. Resolvendo essa equação, o que nós vamos ter? 2x mais 5x, 7x menos 30 graus, igual a 180. 30 é negativo, passa para o outro lado positivo. Então 7x tem que ser igual a 210 graus. 7 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 210 dividido para 7, você efetuando aqui a divisão rapidinho, o que nós vamos encontrar? 21 dividido para 7, 3. Resto 0. Baixo 0. 0 não dá para dividir para 7, então a única opção é o quê? 0. Resposta, x igual a 30. Vinícius, como é que eu tenho certeza que eu acertei esse resultado? Vem para cá. 2 vezes x, ou seja, 2 vezes 30, dá 60 graus. E aqui, ó, 5 vezes 30, 150. 150 menos esses 30 aqui, bate exatamente quantos graus? 120. E 60 mais 120 dá exatamente quanto? 180 graus. Tá certo? E é isso, pessoal. Eu espero que essa definição de complementares e suplementares tenha ficado bem claro para você, tá bom? Deixa aí no comentário se eu te ajudei. Deixa aí no comentário também se você tem alguma dúvida. Quem sabe nos comentários eu também não possa te ajudar, tá certo? E é isso, eu acho que o vídeo já ficou até um pouco mais extenso do que deveria, mas é porque eu gosto de deixar as coisas bem explicadinhas para vocês, para que vocês saiam desse vídeo sem nenhuma dúvida, tá certo? E é isso, lembrando de quem não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, chegou até o final, é porque gostou do vídeo, assistiu tudo, provavelmente conseguiu entender, deixa o seu like aí também e compartilha para aquele seu amigo que você sabe que está precisando aprender um pouco mais sobre isso e tá aí só procrastinando, só enrolando para aprender, tá certo? Foi boa? Até a próxima!